Dalcira, nós recebemos uma documentação de pessoas que assistiram a nossa última gravação na semana passada. Que a gente agradece a audiência. Exatamente, ficamos muito felizes com isso. É uma manifestação crítica, fazendo reparos a algumas das observações que eu fiz especialmente, mas tu também fizeste, sobre aquele projeto de lei que está tramitando na Câmara, que amplia a jornada de 42 funcionários da Prefeitura de 20 para 40 horas semanais, de forma definitiva. São os chamados técnicos científicos que fizeram concurso para essa carga horária de 20 horas semanais e que então passariam a ficar com esse total de horas durante a semana como definitivo e, obviamente, isso confirmando um acréscimo nos salários que eles já possuem, porque trabalham mais, né, sem poder haver uma redução posterior por qualquer motivo que a Prefeitura tenha em relação à atividade deles. Mas nós consideramos que isso feria, em primeiro momento, assim, a questão do próprio concurso, que era para 20 horas, que de repente agora havia uma alteração por lei, obviamente, se aprovado na Câmara, para 40 horas, e também isso limitaria a contratação de novas pessoas, também em regime de 20 horas. Ou seja, outros interesses que não desse grupo que é pequeno, de 42 funcionários, mas que é daquele pessoal de atividade superior, com faculdade, vamos dizer assim. E eles argumentaram o que para nós, Dalcira? Eles dizem que é o seguinte, né? Eles dizem que nesse documento, essa resposta que eles nos mandaram, que existe posicionamento contra transformar um concurso de 20 para 40 horas, existem posicionamentos contrários. Eles dizem que não, que trata-se, inclusive, de tema já submetido por outros municípios, né? Então, que com a concordância, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que já emitiu pareceres reconhecendo a regularidade da alteração definitiva da carga horária. Eles também alegam o seguinte, que a gente também comentou, que a majoração é temporária enquanto não faz concurso, né? E eles dizem também que a maioria dos cargos previstos nesse projeto não permite a acumulação de matrículas, já que a Constituição só admite essa possibilidade para professores, profissionais de saúde e um cargo técnico e outro de professor, né? E que não há nenhum ganho administrativo em abrir concurso para 20 horas semanais nesses cargos, porque neste caso o município precisaria contratar 2 servidores de 20 horas para desempenhar as mesmas funções de um servidor de 40 horas, que realiza essas funções sozinho, né? E, além de tudo, contratando mais um por 20 horas, haveria, sim, aumento de custos, 2 vales alimentação, 2 vales transporte e, futuramente, 2 famílias com direito a pensões, né? Então, é o que eles alegam aqui. E, com relação ao impacto, que não houve, no projeto não consta o impacto financeiro, eles dizem que é necessário enviar este impacto junto com o projeto. O que esses técnicos científicos entendem? Os cargos em questão já contaram e contam com servidores em regime de majoração. E eles vêm sendo incluídos ano após ano no orçamento do município. Esse salário ali orçamentário está lá, essa majoração, esse plus a mais no salário deles, prevendo já essas 40 horas semanais. E o único reflexo possível, segundo a nota que eles nos mandaram, está relacionado aos acréscimos de triênios e progressões de classe. Contudo, conforme a definição da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tais impactos são classificados como irrelevantes. Além do mais, eles ressaltam nessa nota que existem projetos tramitando sobre o FAPES e que, com essa majoração, com essa incorporação dessa majoração das outras 20 horas, se criaria uma casta de funcionários beneficiados. E eles dizem que não, né? E eles dizem que é importante destacar que o servidor em majoração já contribui sobre a jornada de 40 horas para o FAPES e até então para o IP, que agora não tem mais porque é por idade, né? Portanto, não há qualquer vantagem extra, segundo eles, segundo a nota que nos mandaram, a ser adquirida, tampouco a formação de uma
casta, entre aspas, de beneficiados. Né? Então, nesse aspecto, eles até dizem que a tua explicação, Toné, foi correta. A lei do FAPES, caso aprovada, alcançará todos os servidores, indistintamente, submetendo todos à mesma política previdenciária, sem possibilidade de levar vantagens adicionais para a aposentadoria. Será que os cofres públicos suportam essa despesa? O que eles respondem? Sim, porque já está lá dentro da lei orçamentária essa majoração. Então, isso não representaria, no caso, um gasto a mais. Né? E que eles vão, caso seja aprovada essas mudanças nesses dois projetos do FAPES, seja para o desconto, né, para o FAPES sobre as vantagens e depois sobre as pensões, isso vai igualar todo mundo no mesmo patamar. Então, eles terminam a nota dizendo que não há motivo para receio de divisão entre os servidores. E o objetivo é justamente o oposto, uniformizar regras e fortalecer, no caso, a gestão. Então tá aí, como a gente sempre faz, é ponto e contraponto. Nós falamos, eles responderam, aqui a resposta desses servidores. Apenas eu faço um adendo, que não é discordar da argumentação, nós somos democráticos, podemos divergir em algum ponto principal ou acessório da questão, mas esta posição de majorar de forma definitiva o horário daqueles que fizeram o concurso para 20 horas, ela não tem unanimidade dentro da prefeitura. O próprio quadro de funcionários estáveis da prefeitura. Existem posições contrárias a esse posicionamento vindo dos próprios colegas funcionários deste grupo, que não pensam exatamente como eles, democraticamente. Dalcir, um outro assunto que eu queria trazer aqui na nossa conversa é sobre a licitação do transporte coletivo de passageiros, a licitação dos ônibus. Que novela! No mês de abril, o prefeito Leandro Balardim criou uma 13ª secretaria, a Secretaria Extraordinária de Transporte Urbano, vamos chamar assim, não é exatamente Transporte isso. e Mobilidade Urbana. Exatamente. Então, essa secretaria tem como escopo principal, e se imaginava quase único, a licitação do transporte coletivo de passageiros dos ônibus de Cachoeira. Ela arrancou com essa motivação, mas de repente começou com fiscalização, questionou o valor da passagem dos ônibus, atualmente circulando em Cachoeira, fez até uma inédita e positiva redução no valor da passagem. Obviamente a empresa Nossa Senhora das Graças deve estar sofrendo as consequências da redução de 30 centavos no preço da passagem, que era R$ 6,00, que caiu para R$ 5,70, mas a população ficou satisfeita e foi uma demonstração de busca de cálculos técnicos para firmar a tarifa. Mas ainda ficou aquela questão, sim, mas essa secretaria foi criada para licitação. Ela pode ter outras atividades e dentro do tempo possível deve ter, de fiscalizar a questão da mobilidade urbana, mas e a licitação? Já se passaram 4 meses desde a criação da Secretaria Extraordinária e nós não temos maiores informações que dê segurança que num tempo recorde ou num tempo mínimo nós tenhamos a possibilidade de uma disputa por essa prestação de serviço público, que ela é delegada para uma terceirizada, no caso seria uma empresa privada, como é atualmente, e que nós tenhamos isso acontecendo. Então, a minha preocupação é de que se nós deixarmos, sem colocar como uma das principais pautas da cidade essa licitação, isso vai passando mês, vai passando ano, e nós teremos uma repetição do passado, que é a não realização da licitação. Porque eu não lembro, e aí talvez alguém possa me ajudar, todos os anos, nos últimos anos, foi aberto um edital, ou se tentou abrir um edital para
o transporte coletivo urbano da Cachoeira. E olha, isso passou de governo a governo. Né? Não sei, foi Gnat 1, depois Neyron, depois Gnat 2, depois José Otávio, e todas essas licitações, esses editais acabaram parando na justiça por inconsistência, por erros reconhecidos pela justiça, e a licitação nunca saiu. Hoje, e eu quero chamar a atenção de que, enquanto não foi, e eu digo isso, ontem eu estava saindo aqui da emissora, do prédio, passaram 3 ônibus aqui. Cada um deles com 2 passageiros, e dois ônibus com 2 passageiros, 3 com motorista, e um absolutamente vazio. E estavam na linha, não era ônibus que estava só transitando. Então eu te pergunto, como investir em veículos novos, em modernização da frota e todo o resto, se ninguém sabe quem vai continuar prestando esse serviço em Cachoeira do Sul? Eu vou mais longe, Dalcir. Com certeza, olha só a minha ousadia aqui, com certeza o valor da passagem para a licitação não será os atuais R$ 5,70. Não. Por quê? Porque vai se alegar, com razão, que da nova empresa ou de quem participar dessa licitação será necessário ônibus mais novos, ar-condicionado, acessibilidade, algumas facilidades, própria tecnologia embarcada, né, porque é GPS, é controle, inclusive pelos usuários onde está o coletivo, a pessoa na parada lá consegue ver, o ônibus em 2 minutos vai estar aqui, ele sabe exatamente o trajeto, porque a internet possibilita, e o GPS possibilita esse georreferenciamento. Porém, isso tudo é custo. Isso, além do custo de implantação, depois tem a manutenção desses sistemas e de tudo isso que se coloca, como a gente diz, como tecnologia embarcada. Uma passagem de 5,70 não se sustenta aqui, nem em um lugar, a não ser que haja um subsídio. E aí a pergunta que vai ficar: o usuário que hoje é escasso, que diminuiu muito, em função até de outras facilidades do transporte individual, do transporte por aplicativos, dos taxistas, enfim, de outras maneiras de deslocar de um lugar para o outro na cidade, se a passagem pesar, menos pessoas vão se interessar. Então esse é o grande desafio, é o grande mote. Não é só o edital da licitação dos ônibus, é ter empresas interessadas em operar o sistema com qualidade a preço módico, sem subsídio, a não ser que seja uma decisão da atual administração, como muitas no Estado e no Brasil, subsidiar a passagem. E aí são alguns milhões de reais por ano que vão para se manter o transporte coletivo a um preço não barato, acessível. Em todo caso, eu estou insistindo, lancei hoje, no programa Vale Informação, no programa Vale Notícia, a minha campanha pessoal, preocupado em que haja licitação, que eu sei que é de interesse, inclusive, na atual empresa que explora o transporte coletivo de Cachoeira, que é a Nossa Senhora das Graças. É licitação de ônibus já. Então, foco no objetivo da criação da secretaria. E se eu não estou equivocado, e me corrijam, por favor, o senhor, a senhora que está nos escutando aí e nos vendo, me corrijam. O prazo dado para essa secretaria foi de 1 ano. Só que o secretário, Toné Orion, ele vem de Santa Maria, que tem a 2ª passagem mais cara do estado. 2ª ou 3ª passagem mais cara do estado. Lá, a passagem é subsidiada pela prefeitura. O usuário paga menos porque a prefeitura banca a diferença. E é o município onde o secretário Orion, daqui, o especial dessa Secretaria Extraordinária de Transporte e de Logística, era titular lá em Santa Maria. Ele traz a expertise para cá. O próprio prefeito Balardim, numa entrevista ao Conexão 99, não faz muito tempo, ele reconhece que sem subsídios não tem como manter o transporte coletivo em Cachoeira. E que o dinheiro, parte do dinheiro do rotativo, poderia ser aplicado nesse subsídio. Bom. Então, sem subsídios, nós sabemos que
vai ser muito difícil manter uma empresa funcionando nos moldes exigidos pela mobilidade, pela modernidade e pelo conforto que o passageiro merece. E aí quem é que vai investir sem ter retorno? Alguém vai pagar para trabalhar? Ninguém. De qualquer sorte, essa questão do rotativo é outro que está trancado na Câmara de Vereadores. Deve se trancar na segunda, né? Falam disso, mas eu acho que ainda a tendência atual ainda é de não aprovação do rotativo pago, estacionamento, em Cachoeira do Sul. Mas já temos uma vantagem, nós já avançamos um pouquinho nessa questão do estacionamento rotativo, porque o presidente da comissão, que é o vereador Serginho Costa, já está buscando parceiros para analisar esse projeto, para discutir esse projeto de estacionamento rotativo. Ele já foi buscar a Universidade Federal de Santa Maria, ele já teve reunião com o professor Calef, ele já teve algumas reuniões e quer chamar para dentro do projeto, para dentro da discussão, o próprio Conselho Municipal de Trânsito. Aí nós vamos ter um outro patamar de discussão, não é o achômetro. Que nem a questão dos 5 metros das esquinas. Gente, desde que me chamaram a atenção sobre isso, eu paro nas esquinas e olho, não tem como. Tem esquinas que o estacionamento de veículos começa a menos de 1 metro. E você tem que colocar meio carro para dentro da via para poder enxergar. Dalcira, de qualquer maneira, nós estamos pincelando vários assuntos, né? A minha sensação neste momento é de que não aprovação do estacionamento pago na zona azul, ou seja, a zona central de Cachoeira. Porém, mesmo que seja aprovado, mesmo que ele seja implantado, o exemplo de outras cidades é que o resultado líquido financeiro ele é muito pequeno. Ele vai ficar muito aquém das necessidades do subsídio de uma passagem urbana para um município do tamanho de Cachoeira do Sul. Quero finalizar, propor o final da nossa conversa de hoje, para falarmos dos empregos aferidos pelo cadastro de admitidos e demitidos do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi divulgado no dia de hoje. Nós estamos gravando essa nossa conversa nesta quarta-feira, né? E na divulgação o dado é positivo para Cachoeira do Sul. Nós tivemos de novo um acréscimo de 48 empregos a mais do que as demissões, e no levantamento que eu fiz, nós estamos com um saldo positivo também de 291 novas carteiras de trabalho assinadas em Cachoeira do Sul, que significa que no total, um município que segundo o IBGE tem 82 mil habitantes, nós temos 14.042 carteiras assinadas, que são aqueles empregos que podem não ter os melhores salários, mas que têm as maiores garantias, que é fundo de garantia, que é férias remuneradas, 1/3 de férias, que é seguro-desemprego, uma indenização no caso de demissão sem justa causa, com todos os direitos garantidos, pelo menos legalmente. Então, é muito melhor no sentido de garantia de trabalho do que ser autônomo, que se esse autônomo eventualmente não puder trabalhar, ele não tem, por doença, por qualquer impossibilidade, ele não tem nenhuma garantia. Então, o emprego com carteira assinada, ele é mais seguro e mais estável. Queria ressaltar também aqui, Dalcira, que a indústria e os serviços são os que ponteiam na geração de empregos em 2025, de janeiro a julho, que são os dados disponibilizados. Os serviços tiveram um acréscimo de 204 novas vagas, 204 novas vagas, e a indústria teve de 202 vagas. Então, uma recuperação do setor industrial. Perderam o emprego o comércio, que perdeu 81 vagas ao longo do ano até agora, a construção civil e a agropecuária. De qualquer maneira, o saldo é positivo, e isto demonstra que, passado esse inverno, que sempre é um período de entre-safra, nós vamos poder, quem sabe, comemorar dados muito melhores já a partir de setembro, outubro e novembro, e dezembro nem se fala, que é a época das contratações de Natal, de final de ano, de festa de final de ano. Tomara.
a gente torce sempre e temos acompanhado sempre também as vagas do Cine todos os dias, e tem vagas para algumas categorias específicas. Me chama a atenção também que estão pedindo de pedreiros. Não tem mais no mercado? Como é que nós andamos na construção civil aí? A construção civil está em negativa no ano, perdeu 23 vagas. Nós temos hoje 518 trabalhadores da construção civil com carteira assinada, mas aqui eu tenho que observar que a construção civil já há algum tempo trabalha com mão de obra terceirizada. Ou seja, são autônomos, são microempreendedores individuais. Então, o vínculo de trabalho na construção civil já há bastante tempo vem diminuindo em termos formais e ele se mantém com o trabalho eventual, porque as construções são geralmente por prazo determinado. Terminou a obra, terminou a necessidade de mão de obra. Tomara. E eu quero aproveitar também para lançar a campanha no Conexão 99 e aqui no nosso podcast, licitação do transporte urbano já. Então, até a próxima. Até a próxima.